Ah, então as manifestações não estão valendo de nada. Você já deve ter se perguntado isso. Por que os militares ainda não bateram com o pé na porta e resolveram tudo de uma vez? Você já deve ter se perguntado o porquê que só tem nota oficial para cá, nota oficial para lá, e aí nenhuma atitude ainda foi tomada de fato. E esse vídeo eu vou te explicar exatamente o que está acontecendo e o porquê ainda não foi tomada nenhuma atitude drástica. O Brasil ele é um país soberano. E ser um país soberano significa basicamente que é um país que tem seu território, é um país que tem o seu povo, a sua língua, a sua bandeira, e pode tomar suas decisões como bem entende. Mas como a maioria dos países soberanos, o Brasil faz parte de acordos internacionais. Muitos acordos desses são econômicos e outros acordos são humanitários. Ocorre que, para um país ser soberano, não basta ele simplesmente existir. Precisa-se também de que outros países soberanos reconheçam aquele país como soberano, com uma democracia forte. A democracia é um dos princípios que fazem com que o Brasil tenha eleições e essas eleições sejam reconhecidas internacionalmente. Ocorre que no Brasil existe um grande questionamento, principalmente em relação às urnas eletrônicas, sobre as possibilidades de fraude, sobre quem realmente é o presidente, quem não é. E deixa eu salientar uma coisa para você. O PT, sempre que perdeu, questionou as urnas eletrônicas. O PT, sempre que perdeu, foi às ruas a manifestar no primeiro dia posterior à derrota. Então, se hoje dizem que essas manifestações são antidemocráticas, eu quero dizer para vocês que o PT sempre fez isso. Manifestações pacíficas não podem ser vistas como antidemocráticas ou ilegais. Afinal de contas, se você for manifestar por coisas ilegais, a marcha pró-aborto deve ser proibida. A marcha da maconha nem se fala. Ocorre que, em meio a toda essa crise sobre fraude e não fraude, não basta apenas você convencer o povo brasileiro de que algo está errado. Você também precisa demonstrar para todo esse bloco internacional que reconhece o Brasil como um país soberano e democrático de que houve algo realmente ilegal aqui. E para isso precisa-se de provas contundentes, provas cabais, provas que vão fazer com que esses países olhem e digam: realmente o povo brasileiro foi roubado, realmente alguma coisa está muito errada ali. Então, nós não vamos reconhecer aí o presidente eleito, nesse caso, o Nine, né? E nós, como países soberanos de um bloco econômico muito forte, vamos começar a defender que no Brasil tenha eleições limpas. Só que o que acontece é que hoje a mídia internacional e o próprio Estados Unidos, que tem o Biden, que é um esquerdista no poder, grande parte da Europa reconheceram as eleições no Brasil. Isso que significa uma coisa muito simples. Se os militares simplesmente tomarem conta, talvez, eu digo talvez, lá no exterior eles vão reconhecer isso como um golpe. E aí o problema é grave. Você já deve ter visto, por exemplo, que quando a Rússia atacou a Ucrânia, vários países da Europa, e liderados inclusive pelos Estados Unidos, botaram muitos embargos econômicos sobre a Rússia, o que causou aí um desequilíbrio financeiro no mundo inteiro, principalmente nesses países que botaram esses embargos econômicos, pois a própria Rússia, por ter uma economia muito forte, também botou embargos econômicos nesse país. O que o Brasil tem a ver com isso? Muito a ver com isso. Por quê? Porque os países que vivem sob uma espécie de ditadura, a maioria deles países socialistas e de esquerda, eles vivem com problemas econômicos muito grandes. Muito se dá pelo regime socialista, sim, que assola e devasta esses países. E um outro tanto se dá por causa que eles sofrem embargos econômicos exatamente por infringir essas regras humanitárias mundiais, essas regras democráticas mundiais, e não serem reconhecidos como países que respeitem o povo ou a democracia. Estou falando com uma linguagem simples para você entender. A maioria dos brasileiros hoje que estão nas ruas, eles estão principalmente com um sentimento de medo, por ter visto o que aconteceu com a Venezuela, o que vem acontecendo com a Argentina, países muito fortes e ricos, que foram simplesmente devastadas a sua economia por causa de governos esquerdistas. E é aí que entra a estratégia política da direita para não permitir que isso aconteça. Mas como fazer isso? Primeiro ponto. Nós temos uma situação onde a gente corre um sério risco da esquerda começar a tomar conta do poder no Brasil e talvez ultrapassar as linhas democráticas, como eles vêm defendendo, de regulamentação da mídia, tirar a liberdade. Isso vem acontecendo no Brasil. Exatamente por isso que você vai ver alguns políticos, como a própria Carla Zambelli, indo levar
nos Estados Unidos, nas cortes internacionais, as notícias sobre toda a censura que muitos deputados e meios de comunicação estão sofrendo aqui no Brasil, para ter esse reconhecimento internacional de que no Brasil está acontecendo algo que é antidemocrático, que é a falta de liberdade de expressão. E isso é um ponto muito chave para a estratégia que está sendo utilizada para consertar, por assim dizer, esses problemas políticos gravíssimos que estão acontecendo no Brasil. Ou seja, antes de que qualquer coisa seja feita de fato no Brasil, precisa-se que tenha o reconhecimento internacional desses outros países soberanos de que no Brasil existe uma violação muito grave dos direitos humanos, como o direito de se manifestar, por exemplo. Rony, mas por que tu está falando isso? Porque, pensa comigo, se no Brasil houver uma quebra institucional que fique reconhecido por parte do mundo que foi um golpe militar ou qualquer tipo de golpe que venha a ferir a democracia desse país sem uma causa que seja reconhecida internacionalmente, nós, brasileiros, podemos sofrer um embargo econômico e humanitário muito grande por parte desses outros países, principalmente o bloco europeu e os Estados Unidos, que é governado por esquerdista Biden. E é por isso que é muito importante nós termos parceiros comerciais fortes de nações soberanas, que entendam, por exemplo, que a Amazônia é nossa, de que nós somos um país soberano, que é o caso da Rússia, por exemplo. Então, o que isso tudo significa? Significa que o brasileiro hoje tem muito medo de que, com o governo de esquerda, nós venhamos cair numa miséria muito grande. Mas se for dado simplesmente com o pé na porta e explodir tudo e agora tomamos o poder, esses embargos econômicos podem causar no Brasil exatamente o mesmo efeito de um governo socialista. E não é isso que nós queremos para o nosso país, não é isso que a direita quer para o nosso país, não é isso que os militares querem para o nosso país. Para que tudo isso seja feito de uma forma que o nosso povo não venha sofrer, tem que ser feito com inteligência. E essa inteligência, ela passa por etapas. E as etapas são essas que eu apresentei para vocês. Primeiro, temos que ter o reconhecimento internacional de que no Brasil estão sendo violadas as liberdades do nosso povo. Precisamos ter o reconhecimento claro e de forma unânime praticamente, de que no Brasil existem sim falhas muito graves nas eleições. Precisa-se demonstrar para a comunidade internacional de que qualquer tipo de intervenção no Brasil tem uma causa justa, exatamente para não fazer com que o povo sofra as mesmas causas que o socialismo pode trazer para nós. Então exige-se uma estratégia muito bem feita, muito bem montada, e é exatamente isso que está acontecendo. Quando vocês veem as notas oficiais do Ministério da Defesa, as notas oficiais das Forças Armadas demonstrando que todas as manifestações são justas, que todas as manifestações pacíficas são bem-vindas e constitucionais, é exatamente para mostrar não só para o povo brasileiro, mas também para a comunidade internacional que os direitos humanos e os direitos constitucionais não podem ser violados. É exatamente isso que a gente quer. A gente não quer uma intervenção que amanhã ou depois venha gerar um caos a ponto de grande parte da população, não só os petistas, mas aqueles também que acreditaram nesse projeto, venham sofrer com fome, com miséria por causa de embargos internacionais. Então, primeiro ponto, é comprovar para a sociedade e para a comunidade internacional que o Brasil existem muitas, mas muitas violações dos direitos das pessoas, direito de manifestação e tudo mais. E no segundo ponto, depois que isso estiver muito claro, aí sim tomar uma atitude que vai tirar das mãos desses que querem transformar o nosso país numa república socialista e devolver o Brasil ao povo, com liberdade, liberdade de manifestação, liberdade de culto e liberdade de imprensa. Pois é isso que nós precisamos. Tá bom, pessoal? Forte abraço. Qualquer dúvida, me chama aqui e me segue.